Saudações vascaínas, e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje sobre essa situação do Wagner, sobre o fato dele ter se desligado do Vasco, tentado se desligar do Vasco referente a uma liminar na justiça, sobre a resposta do Vasco e minha opinião sobre o que o Wagner fez, tá ok? Então, vamos lá. Bem, primeiro o que está acontecendo, o que o Wagner fez? Bem, ele entrou na justiça contra o Vasco alegando atraso nos pagamentos do fundo de garantia, que não estariam sendo pagos desde o ano passado. Com isso, pediu que seu contrato fosse rescindido, porque ele já havia recebido uma proposta de um outro clube no dia 4 agora de setembro. Bem, referente a isso, eu vou passar primeiro a informação sobre o Wagner e sobre isso do fundo de garantia, e depois eu falo sobre a resposta do Vasco. Bem, sobre a informação do Wagner, é isso. Ele tentou se desligar do Vasco porque, segundo o mesmo, não estaria recebendo seu fundo de garantia desde o ano passado. E sim, isso é possível. Se o clube deixar 3 meses de atraso do salário, direitos de imagem ou fundo de garantia, é sim possível que o jogador entre na justiça e interrompa o seu contrato. Existe sim essa possibilidade. Primeiro eu vou falar sobre o que eu acho do Wagner, tá ok? Para mim essa saída foi a saída mais covarde possível. Vou falar o motivo, não especificamente pelo fato dele ter exigido o que teoricamente seria de direito dele. Vou explicar. Se de fato o Vasco estivesse devendo os direitos de imagem, o salário, o fundo de garantia, ou o que for para o jogador tem sim direito de cobrar. É sim direito do jogador receber o que lhe é devido. Sobre isso não há dúvida. Se o Vasco estivesse devendo o Wagner tinha todo o direito de entrar na justiça contra o Vasco. Porém, ele fazer isso nesse momento é que é o errado. Não errado, mas é uma saída covarde. Por quê? O Wagner está mal tecnicamente, está sem moral com a torcida, o grupo todo está muito baixo, está com um nível muito baixo. O Vasco está um passo da zona de rebaixamento, com todo um problema referente ao seu compartimento técnico, ao próprio técnico de futebol e à projeção futura. Ou seja, a pressão sobre aquele elenco está muito grande. A pressão sobre uma melhora, uma resposta rápida, ela está muito grande. Então, o jogador ele resolveu lavar as mãos, tomou a saída mais covarde, que era pedir o seu desligamento referente a uma coisa que já tinha muito tempo. Por quê? Se o Wagner tem esse atraso de recolhimento do FGTS e pede antes, ele já teria saído do Vasco e o Vasco já teria contratado outro meia, que talvez fosse melhor do que o Wagner. Mas não, ele ficou esse tempo todo sem pedir, ficou até agora sem pedir, e agora que o clube começou a ruir, agora que começou a ter problemas no seu elenco, a ter problemas de desempenho, ao futebol dele ter problemas de desempenho, aí sim ele resolve fazer isso. Então, desculpa, na minha opinião, se o Vasco estivesse devendo a ele não estaria errado em cobrar. Porém, a saída que ele tomou é uma saída covarde. É algo que ele fez para se isentar da responsabilidade. Eu estou lavando as mãos, não é mais problema meu. Então, eu desaprovo totalmente o que o Wagner fez, não pelo fato dele cobrar o que ele acha que é devido a ele, e sim pela maneira covarde que ele está tentando sair do Vasco. Ok? Esse é o meu primeiro ponto. Bem, o segundo ponto agora é referente à resposta do Vasco, porque sim, o Vasco emitiu uma nota respondendo a essa informação que o Wagner teria entrado na justiça para pedir o desligamento referente ao não recolhimento do fundo de garantia. Pois bem, o Vasco ele alegou que isso que o Wagner fez foi errado, que não há um atraso no recolhimento, porque houve um acordo do Vasco com a Caixa Econômica Federal no dia 30 de agosto, e que todos os funcionários teriam recebido seu fundo de garantia de acordo com isso entre a Caixa Econômica e o Vasco. Por esse acordo que o Vasco fez com a Caixa Econômica referente ao fundo de garantia, nenhum jogador está com seu fundo de garantia em atraso de recolhimento. Então, levando isso em conta, o processo que o Wagner moveu está incorreto, já que não há um atraso. Logo,
ele induziu o juízo ao erro, por isso tudo isso que o Wagner fez não vai dar em nada, segundo o que foi apontado pela nota do Vasco. Não sabemos também até onde isso é verdade e também não sabemos quais serão os trâmites legais em relação a isso, o que vai ser considerado por quem vai julgar o caso. Bem, vamos lá. Se de fato for verdade que o Vasco entrou em um acordo com a Caixa Econômica, que de fato o Vasco ele já regularizou o fundo de garantia antes do Wagner ter uma resposta dessa ação, o Wagner está errado. Logo, esse contrato ele não seria rescindido. Mas só aí a gente já tem um problema. Vai ter clima para o Wagner continuar no Vasco, depois de ter feito isso? Tecnicamente ele já não estava bem. Já estava meio que caminhando em campo. E a torcida, depois disso que ele fez, foi o que eu falei, eu estou indignado. Eu não sei você, mas eu estou indignado com a atitude do Wagner. Como eu disse, não tem nada a ver com o fato dele cobrar o que lhe é devido. Isso para mim é certo. Agora, a atitude que ele teve para mim foi covarde. Então, independente, o Wagner entrando em campo eu já não vou gostar. Entendeu? Então, se o Wagner ficar, qual vai ser a situação dele perante ao elenco? Qual vai ser a situação dele perante ao grupo? Qual vai ser a situação dele perante a torcida? Tem clima para o Wagner no Vasco? Se pensarem. Bem, eu também vou passar aqui a situação referente ao que andava sendo feito em campo. Vocês notavam que os jogadores eles estavam meio que caminhando em campo. O Wagner mesmo, os últimos jogos, ele não estava fazendo muitas coisas. Eu justamente reclamava muito disso, que o time estava perdendo. Os jogadores pareciam que estavam andando em campo. Até que ponto esse atraso afetou o Wagner no seu desempenho? Era para ele entrar em campo tendo isso na cabeça? O foco dele era o Vasco? Era ganhar o jogo? Enfim, é algo a ser pensado, né? Se de fato o Wagner estava mesmo focado no Vasco, estava focado em sair do Vasco, só estava fazendo cena. Como eu disse, eu não gostei do que o Wagner fez. Eu achei sim uma saída covarde. Como eu disse, não entro no mérito dele receber o que lhe é devido. Se de fato o Vasco estava devendo ele, o Vasco tem que pagar. E isso não tem desculpa, não tem o que fazer. Agora, se o Vasco não estava devendo e ele forçou uma saída, filho, a situação dele vai ficar muito ruim. Eu não vejo mais um motivo para o Wagner sair do Vasco. Assim, quer dizer, para o Wagner sair não, para o Wagner jogar no Vasco. Então, mesmo que ele fique, projetar uma saída dele, um acordo para uma rescisão, porque não tem como ficar com esse jogador. E sim, eu entendo que nós não temos peças sobressalentes no elenco, eu entendo que nós não temos outras peças que façam aquela função, meia de armação. A gente tem ali o Giovanni Augusto, que está no departamento médico, nós temos o Thiago Galhardo, que pode fazer isso, fora isso a gente teria que procurar lá na base algum jogador que possa fazer essa função de armar o time. Então, sim, a saída do Wagner para o elenco, ela sim poderia ser problemática, já que nós não temos peças para fazer essa função. Mas mesmo assim, eu não, sei lá, não gostaria de ver o Wagner jogando, tendo em vista do que ele fez, entendeu? Claro que isso é uma opinião única minha, que isso pode ser mudado. Eu pego a situação do Ramon. O Ramon ele teve um problema dele com a torcida, e mesmo assim, depois que ele voltou, pediu desculpa, e com o desempenho dele, acabou mudando um pouco essa imagem que ele deixou com a torcida. Se o Wagner ficar, pode acontecer com ele? Sim. Só acho difícil devido ao futebol que ele tem demonstrado e devido à posição que ele tomou em relação ao Vasco. Mas é possível. Aí já é questão de opinião, do que a pessoa acha certo, do que a pessoa acha errado. Mas é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Para finalizar, o Wagner ele entrou na justiça contra o Vasco para pedir pedindo o desligamento referente aos seus direitos de imagem. O Vasco respondeu falando que entrou num acordo com a Caixa Econômica Federal no dia 30, alegando que não há atraso nos direitos de imagem. E agora isso vai para a justiça e vamos ver quais serão os próximos episódios, ok?
Basicamente é isso. Me diz você o que você acha disso. Qual é a sua opinião referente ao que o Wagner fez? Você concorda? Você discorda? Sim, não? Por quê? Comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais. Eita, não vai ser não?